Boa noite, queridos amigos, amados ouvintes. Que bom estar aqui com vocês. Coisa boa, mais uma quinta-feira, iniciando mais um Conexão Espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Tayane, para quem não me conhece. Seja bem-vindo sempre, né? Se é a sua primeira vez por aqui. Hoje, o nosso programa, ele é muito especial, né? O foco do programa de hoje é a saúde mental, isso é muito importante. Muito boa noite, Samira, seja muito bem-vinda. Boa noite, Thay, boa noite, amigos que estão acompanhando o Conexão. Mais uma quinta-feira, né, e uma imensa alegria estarmos aqui para a apresentação do programa e uma alegria maior ainda ter você aí para curtir conosco, né, esse tema tão importante como Thay falou. Hoje, né, muito especial. Hoje nós temos uma convidada aqui, pessoal. Hoje esse programa é muito especial. Primeiro, né, assim como todos, eu sempre digo que é especial, né, mas hoje foi um pedido, né, de uma ouvinte da Jute, que passou por uma situação um pouco complicada, né, com a pessoa que é muito querida dela, e ela nos procurou e nos fez essa pergunta, né, o que a gente faz quando alguém que a gente ama tenta suicídio? E aí, nós não sabíamos responder, né, no momento em que ela nos procurou, e eu pensei imediatamente, eu sei quem pode responder essa pergunta, né, e entrei em contato imediatamente com a Ana Patrícia, que se prontificou de vir, né, então é muito especial hoje esse programa. A gente vai receber a Ana Patrícia Aragão, ela já esteve aqui também falando sobre suicídio, né, no meio espírita. Ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental, pós-graduanda em suicidologia, mestranda em saúde coletiva com foco na prevenção do suicídio e é trabalhadora do GEAV, do Grupo de Espíritas em Apoio à Vida. Então, ninguém melhor para responder essa pergunta e para nos orientar sobre essa situação, né, do que a Ana Patrícia. Então, seja muito bem-vinda, Ana Patrícia, que a espiritualidade possa estar com você nessa noite para você trazer para a gente essas orientações. Oi, Thay, oi, Samira. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso, mais uma vez, estar na Conexão Espírita. Eu quero poder realmente contribuir no que eu puder, né, e me sinto muito feliz por estar mais uma vez. E, assim, é um assunto que a gente precisa falar o ano todo, né? E eu dou meus sentimentos para a pessoa, né, que perdeu esse ente pelo suicídio, morte pelo suicídio, mas também valido que é necessário se falar sobre esse processo, pois a gente precisa trabalhar esse tabu, né, que é tão forte, poder dizer e expor, né, essa dor tão grande que é essa perda desse ente pelo suicídio. A gente precisa falar sobre isso justamente porque existe prevenção. É necessário que a gente possa se fortalecer nessa prevenção, para que todos possam compreender o seu processo enquanto seres humanos no mundo, enquanto seres imortais, aqui estamos no meio espírita, enquanto seres imortais, né, de que a gente precisa, sim, falar sobre algo que é tão doloroso, tão difícil, e a gente precisa fortalecer esse laço, né, do ano todo amarelo, que é exatamente o que o GEAV se propõe a fazer, que é o Grupo de Espíritas em Apoio à Vida, a qual participa, e a gente faz o Guardião da Vida nas casas espíritas. Inclusive, a gente vai fazer agora, né, no próximo domingo, passando esse no outro, nós vamos fazer o Guardião da Vida, né, que a gente até fechou as inscrições hoje, porque é assim, 24 horas lota. Né? Então, assim, para as pessoas do mundo todo, na realidade. Hoje, como a gente faz online, então é do mundo todo.
A gente precisa trazer isso. E eu acho que nada melhor do que um meio como vocês, né? A Conexão Espírita, para poder trabalhar essa questão da prevenção do suicídio. Eu me sinto muito grata, muito feliz. A gratidão é toda nossa, né? E o Conexão Espírita, geralmente a gente conversa sobre doutrina, né? Conversa sobre os ensinamentos de Kardec. E hoje a gente vai praticar um ensinamento do Krishna, né? Que é a caridade, é o cuidado, né? A caridade, ela também é esse cuidado com o próximo. E hoje, mais do que nunca, né? Nós estamos aqui para nos dizer, né? Na situação específica, Ana Patrícia, que a pessoa nos perguntou, né? No caso, a pessoa tentou suicídio, não conseguiu, e se encontra agora naquela situação entre naquela parte que não conseguiu, mas que também não quer continuar a viver e a família está apreensiva, né? E aí, nas casas espíritas, né? Quando chega uma situação assim, o que as nossas casas espíritas podem fazer para preparar melhor os trabalhadores, né? Para deixar a gente assim, que a gente possa lidar com essas situações de uma forma mais fácil. Tem alguma coisa que a casa espírita possa fazer? Eu vou te falar das duas falas que você me fez, tanto da pessoa quanto da casa espírita. Numa situação em que uma pessoa tenta, né, faz uma tentativa de suicídio, essa pessoa realmente ela está em desespero, em desesperança, né, ela está se sentindo desamparada, o processo dela de transtorno ela tem algum transtorno, normalmente 99% tem algum tipo de transtorno, tem uma história de vida de conflitos emocionais, provavelmente. Então, é um sujeito que, quando ele tenta suicídio, e há um sentimento de culpa, muitas vezes, por não ter conseguido, infelizmente, por não, né, assim, há um sentimento de, às vezes, eu vou usar essa palavra, gente, mas não é uma palavra usual da prevenção, mas é uma sensação que a pessoa que tentou, de fracasso, ela se sente culpada por não ter conseguido morrer por suicídio. E é nesse momento que a gente precisa fazer todo um amparo, porque não acabou aí, gente. Não acabou mesmo, agora que começou o processo. Quando uma pessoa tenta suicídio, ela precisa urgentemente de tratamento psicológico, psiquiátrico. Se a família é espírita, fazer um ATE, que é o quê? Fazer um AE, inclusive, qual é o quê? É um estudo, é o ATE, que é o tratamento espiritual, ter orientações dentro da casa espírita, buscar participar de palestras, se comprometer com o próprio processo, e ter esse atendimento psicológico e psiquiátrico interligado, que é o que exatamente eu faço. A gente interliga os tratamentos justamente para que o psicólogo saiba o que está acontecendo no psiquiatra, o psiquiatra saiba o que está acontecendo no psicólogo, e a gente possa fazer, e junto a isso, o fortalecimento da família. E se ele está no colégio, se ele está no trabalho, fortalecimento dentro do trabalho e do colégio. A gente precisa fazer uma rede de apoio para essa pessoa. Quando uma pessoa tenta suicídio, é a hora que a gente precisa ter 24 horas de monitoramento. Não pode silenciar um minuto, não pode ficar, não, mas eu vou aqui pegar uma água para ele e vou deixar ele aqui sozinho. Não pode fazer isso. Porque ele precisa desse atendimento, ele precisa desse cuidado, ele precisa desse alento, ele precisa... Mas, mais do que isso, você precisa fortalecer o quanto essa pessoa é importante. Eu vi o Bertolotti, que é uma referência mundial, porque ele foi da Organização Mundial da Saúde, hoje é um consultor da Organização Mundial da Saúde, é um psiquiatra muito renomado, e foi o que criou, foi o que fortaleceu as cartilhas, né, da Organização Mundial da Saúde de Prevenção do Suicídio. E eu tive uma aula com ele, tive esse prazer na semana passada, né, o cara é uma pessoa assim, maravilhosa, de uma grande bagagem, e ele falou uma coisa que eu achei linda, eu falei assim, se Bertolotti não é espírita, eu acho que ele se tornou, que a prevenção trouxe isso a ele. A gente precisa compreender que o sujeito que está em comportamento suicida é um sujeito que precisa de amor. Quando a gente se propõe a amar o outro, e a caridade é uma forma de amar. Por que é uma forma de... Aliás, é uma grande... Se não for a maior forma de amar. Vou dizer por quê. Porque você não vai julgar esse sujeito.
quando ele chega e fala sobre as suas demandas emocionais. Você vai escutá-lo, que é essencial, o primeiro passo é escutar. Você vai buscar uma forma de proteção, que é compreender o processo dele através dos fatores protetivos, ver o que é que essa pessoa tem que fortalecer a raiz dela. Você vai buscar outras pessoas para te ajudar, como os profissionais de saúde, inclusive mesmo ter as orações espíritas, fortalecer o evangelho numa dessa casa dessa pessoa, fortalecer o evangelho diário, fortalecer a ligação através do diálogo naquela família. Então, você vai compreender que a caridade ela se torna preponderante nessa relação. E isso inclui também os trabalhadores espíritas. Nós fazemos um curso, que é nós fazemos o workshop, né? Antes era um treinamento, hoje é um workshop, que é o dia todo, Guardião da Vida, na Casa Espírita. O que a gente está buscando fazer? Nós estamos buscando fazer com que os trabalhadores espíritas eles saibam como identificar comportamento suicida, os fatores protetivos, os fatores de risco, como deve ser abordado essa pessoa, porque existe todo um aparato de abordagem, né? E mais ainda, de que fortalecer, de que não é somente com a casa espírita, mas também fortalecer que a gente precisa de redes de apoio institucionais, como, por exemplo, a questão dos psicólogos e psiquiatras nessa situação. Precisa também fortalecer que esses, além disso, que ele precisa de tratamentos integrativos, como fortalecer yoga, pilates, caminhada, alimentação. É um aparato de situações em que o trabalhador espírita precisa estar, como é que eu posso dizer? Ele precisa estar de mãos dadas, sabe? Para que a gente compreenda que a água fluidificada é maravilhoso, passe é muito bom, né? Fortalece o nosso espírito. O evangelho é o nosso essencial. Eu digo que o evangelho é o nosso tratado de amor. A gente precisa fortalecer esse evangelho, né? nesse sujeito. Mas mais ainda do que isso, também juntar-se com outras redes de apoio. Mas especificando, né, o que é que poderia ser feito, inicialmente trazer um diálogo fraterno, né, fazer um diálogo fraterno com essa pessoa. Se ela está nesse momento de comportamento suicida, chamar a família, buscar um telefone da família, compreender aquela pessoa sem julgamento e sem conselhos, porque aconselhar é terrível. A gente não tem que estar, quando a gente dá um conselho para alguém, Thay, a gente está fortalecendo apenas a nossa vontade. Por exemplo, se eu te dou um conselho, eu estou de acordo com a minha vida e com aquilo que eu vivenciei. Se eu apenas te escuto e faço você refletir sobre a sua situação, eu estou te dando a oportunidade de você se olhar e você se encontrar. Entendo. Inclusive, Samira tinha uma pergunta muito interessante, eu acho que cabe agora. Então, Ana Patrícia, a sua fala aí me fez lembrar que hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim no Instagram, que quando a pessoa vai para terapia, né, não é exatamente o terapeuta que faz com que a pessoa descubra as coisas, né? A pessoa vai se ouvir. E aí vem de acordo com o que você está falando aí, que o nosso papel é ouvir, porque a pessoa falando, ela também está se ouvindo. E Na vai. verdade, a gente até fala no Guardião que não é ouvir, é escutar, né? Porque quando você escuta, é uma fala muito mais. Como é que eu posso dizer, né? Ela é muito mais profunda, né? Quando Isso. Então, de qualquer maneira, você está ajudando, né? Só o fato de você se colocar ali disponível para escutar o que a pessoa está sentindo, está passando e está ali colocando, né, as claras, o que se passa em seu interior. Mas a minha questão, que eu até conversei com o Thay sobre isso, é porque, assim, olha, eu vivenciei um luto, né? E aí, durante esse período, eu reconheci falas,
né? Eu recebi algumas falas e eu reconheci falas que eu reproduzia anteriormente e que hoje eu sei que não ajuda, por mais que a pessoa tenha a intenção de ajudar. Eu reconhecia o desejo da pessoa de ajudar através de sua fala, que no caso seria o conselho, né, que você bem colocou, mas acabava dizendo palavras que magoam, que a pessoa não está assim no momento certo para ouvir daquela forma. E aí me veio essa questão. Numa situação como essa, você já disse aí a questão dos conselhos, né? Porque, como você bem colocou, o conselho que a gente está dando é de acordo com a nossa visão, com o que a gente está vivenciando e não com o que a pessoa está vivendo no momento. Então, Verdade. eu, Com a eu nossa história de vida. Todo conselho é de acordo com a nossa história de vida, não com a do outro. Exatamente. Então, eu queria ver com você, assim, se você já identifica palavras, frases, determinados conselhos que não devem ser ditos a uma pessoa que está enfrentando esse desencantamento com a vida, assim, que está nessa luta, né, tentando encontrar uma maneira de resolver as suas dores. A pergunta era essa mesmo, assim, se existem essas falas que nós não devemos dizer de forma alguma quando a nossa intenção é ajudar. Tem sim. Gente, tem uma coisa que eu acho interessante a gente saber, que é assim, essa história de que vai dar certo. Você não sabe se vai dar certo. Você não sabe o que a outra pessoa está sentindo. Por que você vai dizer que vai dar certo? E quem disse que vai dar certo? Pode ser que não dê nada certo, mas pode ser que a pessoa fique ainda em pé ali. Pode ser que ela aguente aquela situação, mas dizer que vai dar certo, sabe, é fazer uma falsa interpretação da situação. Ai, você tem tudo. Olha, é triste essa parte. Você tem tudo, você tem pessoas que te amam. Por que você está querendo fazer isso? Gente, não é o ter, mas é o ser, o processo do ser humano, a alma daquele sujeito tá em ruínas, está ruim para ele. Então, dizer que o outro tem tudo, ele não está nem aí para nada. Se não está nem aí para o próprio corpo físico, ele vai ter noção das outras coisas. E não é por egoísmo, é por desespero, né? São os 4Ds: depressão, desespero, desamparo, desesperança. Outra coisa que é muito comum, eu te desafio, você vai ver que tudo isso vai passar e eu te desafio a viver. Nunca desafio uma pessoa a viver. Porque para ela já está difícil acordar todos os dias. E você ficar desafiando ela a acordar. É falta de lavagem de roupa. Levanta, menino. Sai de cima dessa cama. Ô, frescura. A pessoa até quer aquilo ali. Aí quando você pergunta, mas como é que você fala um negócio desse? Não, é para animar ele. Como é que anima? Dizendo que é frescura. E tem outra que eu acho terrível. É quando você. Eu sempre falo que é comparativo de desgraça. Que as pessoas querem fazer para poder fazer o bem. Na cabeça delas. Que é assim. Samia, tu chega para mim e fala assim: eu estou passando por um processo muito difícil na Patrícia. Eu realmente estou vivenciando acho que eu estou com depressão, não estou bem. Menina, deixa de bobagem. Que besteira, mulher. Tu tá por fora, a minha vida é pior do que a tua. Olha, eu estou com problemas sérios com meu marido. Meu filho é um irresponsável. O que tu tem, mulher, não é nada. Gente, isso é tão pesado, porque aquela pessoa que já está se sentindo mal. Imagina a situação. Você está se sentindo mal. Aí vem uma outra pessoa dizendo que aquilo que você está sentindo não é nada. Então, se você já está sentindo que você não é nada, e ainda tem uma outra pessoa te dizendo que aquilo que você está sentindo não é nada, você está fortalecendo o comportamento suicida. Está dizendo para o outro que ele não é nada, que o que ele sente não é nada, que você não valoriza o que ele está sentindo. E é desesperador, porque ele só quer ser ouvido, ele quer ser validado no processo de dor dele. Ah, mas tem gente que diz também, fala assim: ah, Ana Patrícia, mas o fulano está só manipulando. Essa coisa dele falar, ele está manipulando, isso é bobagem, ele não vai fazer nada disso, não. Eu disse: olha, não interessa se está manipulando sim ou não. O que interessa é que o sofrimento existe e está sendo maltratado, e está ali, tem uma ferida exposta. A gente precisa entender isso, validar a dor do outro. Não interessa
o motivo, naquele momento, que ele mostrou, por isso ele tentou o suicídio. Não interessa qual foi o motivo que você acha que foi, porque é multifatorial, são múltiplos fatores. Ele tentou suicídio porque terminou com a namoradinha. Não, aquilo ali foi só um ponto. Foi a ponta do iceberg que você encontrou. Mas tem outros fatores da história de vida desse sujeito que precisam ser olhados. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu vou relembrar a caridade toda hora, porque vocês falam da caridade, e eu quero trazer exatamente caridade. A caridade, ela te pede silêncio quando você vê uma pessoa falando sobre os seus sentimentos. A caridade, ela te pede não julgamento. Ela te pede ações de amparo e acolhimento. A caridade, ela te pede um fortalecimento do outro. Quando você vê uma pessoa se fragilizando, né? Se fragilizando emocionalmente, ela pede que você seja um amparo daquela pessoa. Isso é caridade, são as ações de caridade. A caridade nos pede para que olhemos o outro como gostaríamos de ser olhado. A caridade nos pede para que possamos vibrar de energias de amor ao próximo, como gostaríamos que o outro fizesse isso com a gente quando a gente está ruim. Então, eu não quero dizer que é falta de Deus. É falta de Deus. Isso tem muito, né? Principalmente nos meios religiosos. É falta de Deus. Vamos para o centro da casa espírita que resolve. Não é falta de Deus. Eu conheço padres, freiras, pessoas espíritas. Na verdade, por um bom período, o aumento de pessoas espíritas aliás, tem até um artigo que fala, que a gente tem lá no GEAV, lá no site do GEAV, que fala justamente sobre a questão dos religiosos, quais são os que mais tentam suicídio, e os espíritas estão em maioria. Então, assim, não é a falta de conhecimento, não é a falta de Deus, é um processo de adoecimento psíquico, é um adoecimento da alma. E quem garante se esse sujeito também não já teve né, se esse comportamento também não é recorrente de uma vida pretérita, né, de dores, e aí ele está fazendo uma recorrência, né, uma mesma trajetória infeliz, né? Infeliz por quê? Porque tem a prevenção, né? E adoecedor, uma pessoa que está em adoecimento psíquico não está feliz, ela está infeliz. Porque nós não temos nem o direito de julgar ninguém. Nós temos, sim, o direito de acolher e o dever, inclusive, de acolher o outro. E a primeira obrigação é a escuta seletiva, é o olhar seletivo. De quê? De você, por exemplo, eu estou falando com a Samira agora, e eu estou olhando para ela, e eu estou tendo o entendimento de que eu não estou querendo olhar para um celular ou para pessoas que estão ao meu redor, mas eu estou olhando para ela, ouvindo ela, compreendendo o processo de adoecimento dela. E eu preciso fortalecer. Mas mais do que isso, quando eu fortaleço esse processo, eu valido, na verdade, eu valido as palavras dela, eu também busco uma forma de fortalecer ela, de que ela é importante. Somos seres únicos, isso é uma frase que eu levo para uma vida inteira. Somos seres únicos, nós precisamos amparar um ao outro. Somos seres únicos e cada ser que se vai pela morte, a morte pelo suicídio, é um sujeito que deixou para trás uma família que o amava, uma comunidade que tinha respeito, uma vida inteira. Ele não é o suicídio. Ele é a sua jornada de vida. Tanto que a gente tem palavras impróprias que eu quero falar para você, aproveitar, pode ser, Samira? Sim. A gente não pode falar de jeito nenhum. O João é suicida. Não fale isso. É terrível você imaginar que um parente, um familiar, escute que o fulano é suicida. Ele não é a forma com que ele morreu. Ele é um ser humano, ele é o João, filho da fulana, filho do cicrano, irmã da Joana, que fazia isso, que fazia aquilo. Ele não é o suicídio. Família do suicídio, isso é pesado demais. Não se fala família do suicídio.
Você não pode chegar e falar que o outro é uma família de suicídio. Porque é pesado você imaginar que uma família possa ficar com um tabu tão grande. Já basta o adoecimento por causa disso. São palavras impróprias que a gente não tem o direito de estar falando. A gente precisa compreender que a gente tem que... ele cometeu suicídio. Não é crime. Ele executou, não é crime. Para ele estar executando, ele não está matando ninguém. Né? Ele morreu por suicídio. Então, ele não executou, ele não cometeu, mas ele morreu por suicídio. A gente precisa saber as palavras, medir as palavras para não... teve êxito e sucesso. Não se pode falar êxito e sucesso. Né? Não foi algo positivo. Porque quando a gente faz uma coisa que foi, né, que teve esse êxito, a gente vai falar sobre coisas boas, né? Eu tive um êxito numa pós-graduação que eu entreguei. Eu tive um êxito quando eu fechei meu TCC, um exemplo. Né? Mas não é êxito, né? Ele morreu por suicídio. Uma morte trágica, né? Mas foi uma a dor é tão grande, a gente precisa respeitar. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que a gente precisa fortalecer nessa nossa conversa, é que a gente precisa respeitar as pessoas que desencarnaram, independente da forma que ela fez. A gente não pode menosprezar nem diminuir, porque a pessoa morreu por suicídio, não é por causa disso que eu vou pegar e transformar ela em algo como se ela fosse inexistente ou num tabu eterno para não se falar sobre isso. Ela era um ser humano, fazia parte da minha família, e sim, é alguém que eu amo, e eu não vou enterrar por causa da forma da morte dele. Mas o que a gente está fazendo aqui é buscando não chegar a esse ponto. É fortalecendo, sim, que a gente pode prevenir através de todo um aparato, que é as redes de apoio que a gente precisa dar a essa pessoa. Mas se eu não conseguir? Se não, eu tentei, mas não consegui. Infelizmente aconteceu. Eu não posso me sentir culpada por isso. Eu tenho que retirar esse sentimento de culpa ou de incompetência ou de incapacidade que muitas vezes a gente cria. Eu preciso compreender de que sim, eu fiz o que eu podia, mas a escolha final sempre vai ser daquela pessoa que está passando por aquilo ali. Eu não vou mais tentar? Não, vou tentar. Tentarei todo possível. Eu sou uma profissional que eu tento tudo que eu posso. Mas eu preciso que o outro caminhe comigo. É o que eu sempre falo para meus pacientes, né? Estou aqui do seu lado, mas você tem que me dar a sua mãozinha, a gente vai caminhar e trilhar esse caminho junto. Mas se você não quer, eu não posso te obrigar, porque no final das contas, todos nós somos responsáveis apenas pelo quê? Pela nossa vida. Por mais que a gente queira guardar a vida do outro, mas no final é nós mesmos, né? Então, mas falando sobre a prevenção, a gente tem que buscar, né? Sempre as redes de apoio e buscar compreender que essas redes de apoio elas serão fortalecedoras, mais do que rede de apoio, fortalecer os fatores protetivos, aquilo que a pessoa ama. Se tem um filho que ela ama, faz com que ela compreenda que esse filho vai sentir falta dela. Se tem um pai e uma mãe que ela tem muito apreço, fortalece essa relação do pai e da mãe. Se tem o vizinho, que aconteceu isso no caso que eu atendi há muitos anos, que era a vizinha, que era uma pessoa que dava alimento para aquela pessoa, e eu tinha imenso apreço. E foi a raiz que eu encontrei para trabalhar a valorização dessa vida através dessa vizinha. Então, tudo é motivo para a gente buscar um apoio, um amparo, entende? Para que aquela pessoa possa compreender de que ela é importante, que ela é extremamente necessária nesse mundo. Todos nós somos necessários nesse mundo. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Muito interessante. Deixa eu só dar boa noite aqui para os meus ouvintes, né? Pedir, pessoal, para que vocês que estão aqui no YouTube, né, curtam a live no YouTube, também no Facebook também deixa o curtir lá, tá bom? E dar meu boa noite aqui a dona Ritinha, dona Rita Maciel, Jari Fox, boa noite, Laís, nossa patrocinadora querida, Ana Klebia, lá do ICOA, Eveline Castro, meu muito boa noite, Dioguinho, Inaíse, Bruno Siebra,
Francisco Hélio, assistindo na cidade do Icó. Seja muito bem-vindo, Hélio. Deixa eu ver aqui quem mais. Tem vários comentários. A Maninha tá por aqui, o Daule, muito boa noite. Ana Camila também, boa noite. José Djalma Bitur, boa noite, seja muito bem-vindo. É o pessoal aqui do YouTube. E no Facebook tá a Jute Marques, boa noite. A Nalva Teixeira, a Diana Silva. A Jute diz assim, é tão complicado que a pessoa acha fracasso não ter conseguido tirar a própria vida e não enxerga que o fracasso é o desistir da vida. É verdade. E a gente falava, né, há pouco, como às vezes a gente percebe nessa pessoa uma fortaleza que ela não enxerga, né? E a pergunta que eu queria te fazer, Ana Patrícia, é o que é mais importante nesse caso, assim, é a prevenção, né, antes ou a pós-venção, o depois? O que é mais importante nessa situação? Na realidade, os dois, né? Eu queria só fortalecer essa fala dessa ouvinte, que assim, eu falei fracasso, né, da tentativa, porque eu até falei assim, gente, não use essas palavras, né? Mas assim, foi uma tentativa que teve, né? Mas assim, não existe fracassado, nem quem não tem, nem quem tenta e nem quem morre. A gente precisa compreender, porque a partir do momento que a gente trabalha a história do fracasso, a gente está fortalecendo um julgamento. A gente precisa entender que uma pessoa em comportamento suicida ela tem múltiplos fatores de adoecimento psíquico. Ela tem transtorno, muitas vezes passou por abusos sexuais, dificuldades familiares, muitas vezes tem questões com o próprio corpo, alguns têm 2 tipos de transtorno, né? São pessoas em desamparo, se sentindo desamparadas, se sentindo em desespero. São pessoas que ela tem uma impulsividade muito forte, ela tem uma ambivalência interna. A ambivalência é o quê? Não sabe, tem o desejo de viver, mas ao mesmo tempo quer morrer para matar essa dor, né? Então ela tem uma rigidez de pensamento, porque não conseguiu enxergar outras saídas. É um sujeito completamente desespero. Então, não é fraquejar ou fraco, ou qualquer coisa. São pessoas que elas precisam do nosso amparo. Ah, mas morreu por suicídio. Meu Deus. Era uma pessoa que estava em desespero. A gente precisa rezar por essa alma. A gente não tem que estar achando que é fracassado, que é fraco, que é forte. Não interessa isso aí. Isso são tabus que a gente precisa quebrar. Não julgar, gente. A gente precisa começar a observar nossas palavras para não julgar. Porque quando a gente fala sobre fracasso, né, eu estou falando isso, não é nem criticando a ouvinte, pelo contrário, é fortalecendo a ela para que ela saiba quais são as palavras melhores para ser usada, né? Porque como a gente trabalha com isso, é interessante a gente estar sempre se atualizando, né? Então, assim, quando a gente fala sobre fracasso, a gente fala sobre julgamento. Né? Então, a gente precisa... E falando sobre a pós-venção e a prevenção, os dois são importantes. São extremamente importantes. É interessante que a gente previne para que não ocorra. Mas é algo que a gente também não pode dizer que vai dar certo. Porque quando a gente está tentando ali com aquela pessoa, eu não posso dizer que vai dar certo, porque depende mais dela do que de mim. É a vida dela. Mas quando ocorre, a gente precisa compreender que a pós-venção é extremamente necessária para os que ficam. Lembrando a gente que são sempre adoecimento dos dois lados, né? Porque adoece o que fica e está doente o que foi. Como o Chico sempre falou, né? É a saudade de dois mundos. E não só a saudade, mas o adoecimento também. Porque quem fica adoece muito, se sentindo culpado, se sentindo como se não, tipo, por que eu não percebi, por que eu não fiz isso? Sempre os porquês, muitos porquês. Mas na realidade não existe nenhum porquê, não existe culpa. Você fez o que precisava ser feito, foi necessário. A gente precisa compreender sempre isso. Foi feito o que precisava ser feito, foi extremamente necessário. E trabalhar a pós-venção, que é o quê? Aquela família precisa de tratamento psicológico, ela precisa participar de grupos, tem grupos maravilhosos, de pessoas que são os lutados por suicídio.
né, para poder justamente fazer essa rede de apoio, de sentir, de perceber que ela não está sozinha nessa dor, que a dor é de muitos, infelizmente, né, e que ela pode se fortalecer através dessa dor, compreendendo que o processo não era dela, mas sim daquela pessoa que se foi. E na prevenção é compreender o sujeito, o adoecimento do sujeito, a busca pelo tratamento correto, compreender essa história de vida, essa jornada que esse sujeito né, ele está vivenciando nessa vida, e perceber até as repetições que a gente consegue perceber, as repetições de comportamento. Né? Se houve um comportamento lá atrás, né, então já há uma repetição de comportamento atual, e trabalhar essas questões. Então, as duas são essenciais. É óbvio que a gente quer que não chegue na pós-venção. A gente quer que a pessoa realmente ela consiga passar por essa floresta tão negra, né? Ela nem negra, essa palavra é meio racista, uma floresta tão escura. Peço até desculpa, porque nós somos racistas em desconstrução, então às vezes vem essas palavras meio, né, na gente, mas essa floresta tão escura, aí precisa passar por esse processo, que é justamente a busca de quem eu sou, do que eu sou, né, e que aquilo que me dói não me representa, faz parte de mim, mas não me representa. Por que não me representa? Porque eu sou um ser de luz, eu sou um ser imortal, eu sou um ser de muitas vidas. Essa é uma das vidas em que eu tive muitas vidas. Então, assim, é uma grande existência com muitas vidas. Então, preciso compreender esse meu processo. E que essa dor, né, como a própria Maria de Nazaré, que é a grande iniciadora da prevenção de suicídio, né, na erraticidade, que é esse ser de luz que nos fortalece na prevenção do suicídio, nos coloca, né, que isso também passará em algum momento. Se a pessoa se prontificar a trabalhar suas questões emocionais e ter essa rede de amparo e esses profissionais de acordo, e mais ainda, fortalecer a espiritualidade desse sujeito. Eu não falo nem a religiosidade, mas a espiritualidade. Ele, como ser no mundo e pertencente a essa natureza, a esse cosmos e a tudo que existe. Né? Porque eu também, particularmente, eu trabalho isso no meu consultório. Eu busco trabalhar essas questões que vai muito além, né? O ser biopsicossocial e espiritual. Eu busco trabalhar essas 4 vertentes para que essa pessoa compreenda de que ela é muito maior do que apenas um corpo. Ana Patrícia, você falando aí e vem despertando assim muitos pensamentos, lembranças, coisas que ao longo do tempo a gente vai ouvindo, né, vai presenciando, vai sabendo. E aí, esses dias eu vi uma mensagem que falava que nós, seres humanos, nós temos compaixão, nós nos apiedamos muito de pessoas que estão enfrentando doenças físicas, pessoas acidentadas, que às vezes têm seus corpos mutilados, né? A gente acaba se comovendo muito com essas situações, mas quando a gente encontra pessoas, a mensagem até era assim, acidentados da alma. Quando a gente encontrava pessoas acidentadas da alma, geralmente a gente tinha esse comportamento de não validar, né? De não achar que aquela dor, aquele adoecimento, como você já falou aí, da alma, não tivesse sentido, né? Aos olhos dos outros. E aí, também pegando um pouquinho dessa sua fala, das coisas que... da forma como nós devemos conduzir, também me veio aqui a lembrança de que nas casas espíritas fala-se muito de umbral, de vale dos suicidas, como se tivesse uma tentativa assim de mostrar para a pessoa aquele depois, o que ela poderá enfrentar, aquele desconhecido, com a intenção talvez de fazer com que a pessoa tenha um certo medo, né, e não queira enfrentar esse desconhecido, né?
ou coloque aí talvez até um comparativo entre a dor que está sentindo agora e a dor que poderá sentir depois. E aí eu queria ver a sua opinião com relação a essa fala, que a gente vê assim, eu já ouvi em centros espíritas as pessoas normalmente citarem essa questão de umbral e vales do suicida e o sofrimento que acontece depois, né? E para a gente ajudar tanto o espírito que partiu, carregando consigo essa dor, e os familiares que, além dos porquês, também ficam os sis, né? E esse, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse agido de outra maneira também, geralmente vem, junto com os porquês, também vem o sis, né? E aí, diante dessa fala de umbral, de vale do suicida, o que a gente pode orientar, né? Fazer pelo espírito que partiu e orientar a família também a se fortalecer diante dessa dor, né? Que foi colocada assim diante da pessoa e aí ela vai ter que aprender a trabalhar com isso. Antes da Ana Patrícia responder, eu vou só ler aqui. A Ana Kleber comentou assim que excelente essas informações, precisamos aprender o que dizer às pessoas. Eu já falei sobre o Vale dos Suicidas para uma amiga que tinha manias suicidas e ela pediu para eu parar, porque eu estava piorando a situação dela. Nessa situação aqui narrada por Ana Kleber, a pessoa disse que piorou, né? Na sua opinião profissional, Ana Patrícia, piora realmente? Só fortaleceu, gente. Quando começa a falar, eu vou esticando, tá? Eu sei que eu tô só esticando as falas, mas é porque é um assunto que para mim é maravilhoso estar falando, né? Falar porque traz soluções, traz fortalecimento e traz ideias, né, de que a gente pode fazer a diferença no mundo. Por isso que eu gosto de falar do tema. Mas, assim, eu concordo plenamente com ela. Assim, porque não tem sentido estar falando. Gente, vamos parar para pensar. Né? Isso já aconteceu, já escutei uma pessoa uma vez, em que o ente querido dessa pessoa foi a um centro espírita, né? E infelizmente foi falar do Vale dos Suicidas. Isso me lembrou muito o Antigo Testamento, onde a gente trabalha, nós espíritas, trabalhamos com o Novo Testamento. Nós trabalhamos com a lei de amor. Uma lei de amor e de caridade. Né? Então, assim, a gente não tem sentido a gente trazer um Deus tenebroso. Porque trazer um Deus tenebroso é fortalecer o Antigo Testamento, que já não cabe mais para a gente, que é o período de Moisés. Quando a gente trabalha esse Deus tenebroso, a gente está sendo extremamente julgadores. E aí a gente falta com a lei de amor e caridade, que é a lei de Jesus. E quando Cristo veio, ele veio dizer que o Pai era amoroso. Ele retirou aquele Pai que era o Deus tenebroso e que Moisés havia trazido, porque naquele período havia uma necessidade. E Jesus vem e traz o Deus de amor, que é o Deus Pai. Tanto que é o Pai, ele não chama de Deus, ele chama de Pai. Quando a gente coloca que aquele ente querido nosso vai para o umbral, nós estamos querendo ser juízes de uma sentença que nós nem sabemos. Porque, gente, quantas bondades Jesus nos faz conosco. Muitas vezes aquele que foi um algoz tão grande de um outro, e que inclusive tem até livros falando sobre pessoas que assassinaram outras e que através da caridade e do amor conseguiram a sua aprovação diante daquela dor que causou anterior e que as suas dores foram minimizadas. Quem garante se aquela pessoa vai para um umbral ou vai para um vale dos suicidas? Aquele livro trouxe que existe isso. Né? Mas não significa, o livro da Ivone, não significa que todas as pessoas que morrem por suicídio, elas não morrem por suicídios. A gente precisa aprender a acolher. Eu não tenho que julgar para onde o espírito vai. Eu preciso acolher a dor daquele que chega na casa espírita aprendendo a ouvir e fazendo uma prece para aquela pessoa. Se alguém chega na casa espírita que eu trabalho, que é o grupo espírita do meio, e me diz assim, meu filho se matou, eu vou dizer para ela, pois vamos fazer uma prece por ele,
e vamos tentar afagar essa dor me contando como é que você está se sentindo. É isso que a gente precisa fazer. Eu não preciso dizer que ele foi para isso ou que ele vai para aquilo. Nada. E se um amigo meu chega para mim e diz assim, mas eu não estou aguentando, eu prefiro morrer. Pois vamos juntos buscar uma ajuda para a gente poder trabalhar. Por qual motivo você está querendo isso? Gente, a nossa psique se chama nossa centelha divina, que é o comandante de todo do corpo, do perispírito, do espírito. Nossa centelha divina, ela é inteligentíssima. A primeira coisa que a nossa centelha divina nos traz é o instinto de sobrevivência. Todos nós temos o instinto de sobrevivência. Se nós não estamos com esse instinto de sobrevivência em dia, significa que nós não estamos bem, que essa nossa proteção ela está com algum problema. Então, a gente precisa compreender que se está com algum problema, é porque nós não estamos bem. Se minha amiga está querendo se matar e eu falo do Vale dos Suicidas, eu estou só assombrando a ela. E cadê o Deus de amor? E cadê o amor que eu sinto por ela? E cadê, mais ainda, o que eu posso fazer enquanto ação? Eu vou contar rapidinho, que eu sei que o tempo está bem pequeno, e eu estou me estendendo bastante, mas quando a gente fala sobre... Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma senhora estava querendo se matar, e ela havia preparado um chá. E eu estou falando isso é um caso verídico. Foi contado para mim em uma das minhas palestras. Uma pessoa chegou para mim e falou. E ela havia preparado um chá. E ela estava embaixo, era uma senhorinha que morava sozinha, porque os nossos idosos, eu não sei se vocês sabem, mas o ranking do Brasil, os nossos idosos, é o que mais se mata, são os idosos. Então, assim, o que acontece? Ela estava embaixo pedindo para que as pessoas pudessem, alguém pediu tomar um chazinho com ela. E ela já havia planejado todo o processo de como seria a morte dela, após o chá, se ninguém fosse. E aí uma vizinha pegou e se prontificou a ir tomar esse chá com ela. E percebeu todos os artifícios, os acessos que ela estava tendo para tentar se matar. E aí ela contou para ela. Tu acha que essa vizinha era algum psicólogo, psiquiatra? Não. Essa vizinha era uma pessoa que se prontificou a escutar a história de vida dessa pessoa. Ela começou a conversar, ela deu àquela pessoa os ouvidos, que é o que a gente tem de graça. E ela deu para aquela pessoa ou falar à vontade. E foi uma tarde maravilhosa, como diz ela. E ao ponto em que ela pegou e chamou os familiares para poder pedir ajuda, e ao psicólogo, ao psiquiatra, e buscar ela. Ela era muito católica, então fortaleceu a ligação com o clero, né? No caso, com o padre. Então, foi feito ali. Era uma pessoa que tinha um entendimento completo? Não. Mas existia uma coisa que ela tinha. Amor pelo próximo, caridade, compreensão da dor do outro. E por isso ela conseguiu guardar aquela vida. Porque a gente não salva vidas, a gente guarda aquela vida. Ela conseguiu. E aquela senhorinha se permitiu ser guardada. Então, eu fecho essa história para vocês compreenderem o quanto a gente precisa ser amoroso. Quando a gente é amoroso, a gente consegue muita coisa. Quando a gente é tenebroso, cheio de coisas, a gente não consegue. A gente só consegue maltratar o outro mais do que ele já está. É você imaginar uma alma toda cheia de ferida e você ir lá e ainda ficar cutucando os pus que estão lá nascendo. A gente precisa compreender esse processo da alma. Muito obrigada pelas suas colocações. A gente está aqui estourando o tempo do programa, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Peço até perdão aqui a minha técnica, mas eu preciso fazer uma última pergunta, que é relacionada à pessoa que está do outro lado, essa pessoa que está tentando ajudar, que está se colocando à disposição, que está tentando fazer essa escuta, que está tentando ser essa ponte e ela não está conseguindo. Como que essa pessoa também se protege? Porque para que ela não saia tão ferida e tão machucada, também é importante que a gente, nessa última pergunta, né, para a gente encerrar a noite, sobre essa pessoa que está ali tentando ajudar, para que ela também se cuide. Como que isso pode ser feito? A gente precisa cuidar do cuidador, né? Tem a história do cuidado com o cuidador.
né? Eu não posso ficar o tempo todo, né? Eu vou lembrar de uma frase do Cristo que eu adoro. Um cego não conduz o outro. Ambos caem no fosso. Se eu estou adoecendo, eu não tenho como ajudar o outro. Eu preciso chamar alguém para ficar no meu lugar, que esteja melhor do que eu. Porque eu preciso me cuidar. Eu preciso buscar um tratamento que eu acho adequado para mim. Eu preciso também buscar a compreensão daquela situação. É porque fica muito vago falar dessa forma, mas eu preciso cuidar de mim. É como a história da turbulência turbulência no avião. Quando caem as máscaras, eu preciso colocar primeiro em mim. Então, eu preciso ter um autocuidado comigo para poder cuidar do outro. Eu não tenho como cuidar do outro sem estar cuidando de mim. Porque aí eu estou faltando com a cara para comigo. Eu estou faltando para com um olhar benevolente para comigo. Eu preciso isso. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. A gente precisa muito ter esse autocuidado. Porque tendo autocuidado, a gente consegue construir no outro também essa vontade. Gente, é exemplo. Se eu cuido de mim, o outro vai perceber que eu estou cuidando de mim. E eu vou poder ter condições de poder dizer para ele como ele pode se cuidar. E ele vai ver exemplo. O exemplo arrasta. Jesus é Jesus por quê? Porque falava e não fazia? Ou porque foi simplesmente o maior exemplo desse planeta Terra? Ele é o governador planetário por quê? Porque exemplificou desde a hora que nasceu a hora do desencarne. Então, a gente precisa compreender esse processo de exemplificar. Eu cuido de mim para cuidar do outro. Eu não posso me deixar de lado para cuidar. Não é egoísmo, é auto-amor, para que eu possa amar o outro. Eu, como psicóloga, eu cuido de mim, eu cuido da minha psique para poder cuidar do outro. Eu não tenho como fazer isso. Eu cuido de mim para cuidar da minha família. Eu não tenho como cuidar da minha família, eu não tenho como dizer que amo um filho, que amo um esposo, se eu não me amo. Porque aí eu não estou amando. Eu estou buscando outros meios, mas não que seja amor. Então, a gente precisa compreender esse processo de auto-amor através do autocuidado. E aí sim, né? Aí se eu não estou conseguindo junto, eu dou muito toque para as pessoas. Ligue para um psicólogo que possa ir até a sua casa para poder conversar com essa pessoa. Porque aí você sai um pouquinho dessa situação de ficar nesse embate interno e liga para alguém que você vai querer que ele faça esse atendimento e que ele possa ir domiciliar. Né? Eu já fiz várias vezes isso. A pessoa diz, mas a pessoa não quer ir. Eu digo, mas se você quiser, eu posso ir aí. E já fui lá. E lá, com o atendimento psicológico, né, trabalhando as questões emocionais do sujeito, eu consegui fazer com que ele fizesse o atendimento. E muitas vezes não é nem comigo. Eu consigo apenas que ele faça atendimento. Mas isso é para quê? Para a gente entender que a gente precisa compreender os nossos processos, o que está acontecendo conosco em nossa casa. Sei que estourou tudo, né? O tempo aí. Mas foi excelente. Estouramos os minutinhos aqui, mas foi por uma boa causa. Né? Eu espero que você que está aí do outro lado tenha gostado do nosso programa. Né? Não esquece de deixar o like, tá bom? E Ana Patrícia, muito obrigada. Né? Deixo aqui o meu muito obrigada, que Jesus te abençoe e volte sempre, né? O Conexão tá sempre de portas abertas, né, Samira? Gratidão, beijinho, tá? Muito obrigada. E a você, ouvinte aí do Conexão, uma ótima noite, até quinta-feira que vem. Temos que encerrar, estouramos o tempo. Um abraço para vocês, gente, até quinta-feira.